Pode ser muito previsível ou até imprevisível as ações, os comportamentos de uma pessoa infiel. Porém, algumas coisas nos dão dicas, nos são perceptíveis sobre um comportamento estranho, comportamento disfuncional, que tende a ser contemporaneamente aqui interpretado e entendido como algo que talvez beira a questão da infidelidade. Aqui estamos contextualizando que essas são atitudes, são manejos da vida que não cabem muito bem a um lugar onde não queira se esconder nada. Não quer dizer também que aqui temos um sinal fatídico de que de fato nada aconteceu ou que algo aconteceu, mas temos um manejo da situação, da relação, onde, claro, nos coloca no mínimo a questão da fidelidade em pauta. Uma infidelidade ou precisa talvez ganhar a ação para ser infiel? Ou a intenção já é alguma coisa? A gestão de um ambiente infiel, ainda que não se concretize em traição, já nos caracteriza isso. Então estamos buscando essa caracterização, não a consolidação de fez ou não fez, tá bom? Para isso, nós vamos falar destes tópicos aqui, que serão as 3 coisas, que eu vou explicá-los muito bem. O primeiro, a privação seletiva. Segundo, mentiras sobre aparentes desimportâncias. E por último, o pensamento paranoico sobre ser traído. Assim, nós vamos compreender melhor toda essa história. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Eu só peço muito rapidamente que você se inscreva aqui no canal, dá para fazer isso enquanto eu estou aqui falando, e curta o vídeo, é a forma que você melhor nos apoia, e dizer que aqui embaixo você também encontra os links para as minhas redes sociais e também para conhecer os meus livros. Então vamos lá, e cada detalhe aqui nessa descrição importa, tá bom? Privação seletiva, o que eu quero dizer com isso? A privacidade, ela sempre será seletiva, quer dizer, o que um tem acesso, o outro não necessariamente vai ter. E quando estamos falando de alguém do relacionamento, uma pessoa íntima, a gente tende a imaginar que essa pessoa tem acesso a tudo. Isso também a gente tem que ver com muito cuidado, porque não é porque temos uma relação que esse outro tem espaço e direito de ver tudo, né? Tem os seus lugares particulares, tem amizades, tem relações com família, e se isso envolve uma traição ou não, é outro passo. Mas o que eu quero dizer aqui sobre uma privação seletiva são essas que realmente têm uma cara de distorcidas, quando de fato eu privo a minha parceira, o meu parceiro do acesso a alguma coisa, que pessoas que não têm muita relação de importância, que não têm grandes contextos que explicariam essa privação ou não, estão com acesso puro, estão podendo vivenciar e ter acesso a vivências, a experiências, a comentários. Eu vi um caso recentemente de alguém que perguntou, acho que aqui no canal mesmo, acho que pelo YouTube, se era normal o companheiro, a companheira ter bloqueado ele do Instagram, enquanto as outras pessoas tinham acesso, né? Claro que é muito estranho, né? Se é um lugar público para se relacionar com as pessoas, por que você está privando só a sua parceira, só o seu parceiro, né? Obviamente aí tem coisa. A pessoa justificou que era pela privacidade. Privacidade de fazer o quê que um parceiro ou uma parceira não pode ver? Quando entramos em elos familiares, não é só questão de esconder coisas. Pode ter questões de constrangimento, questões mesmo da própria história, mas não necessariamente algo que seja para esconder, né? Então eu dei esse exemplo para a gente ver que essa seleção seletiva distorcida é sobre pessoas sem nenhuma relação íntima, sem nenhuma convivência, terem acesso àquilo que você acaba sendo privado. E aí é muito estranho, né? Lembrando, eu estou descartando relações de intimidade de família, de amizade, tal, que isso tem que ter seus espaços. Mas um lugar que parece que só você ficou de fora, esse é muito estranho. Vamos para mais um. Mentiras sobre aparentes desimportâncias. Aparentes porque, se não fosse pelo viés de esconder algo, seriam de fato desimportâncias, não teria nada de importante. Mas justamente porque são mentiras que não fazem sentido, de coisas que parece que não significam nada, elas acabam acontecendo porque neste contexto estão significando, né? Então aonde foi, por que foi, que horas foi, independentemente da pergunta dessa pessoa, né? A gente não está falando de alguém que fica rastreando também, mas você começa a perceber, primeiro há um estranhamento, né? E depois, ao se revelar de fato uma mentira, você fala, mas por quê? Claro que tem um significado, tá ali a propósito de alguma coisa essa mentira. Encontrar mentiras desimportâncias não significa ponto psíquico de que ali houve ou não algo, mas significa que ali há a atmosfera da possibilidade de,
Ou esse mesmo sujeito, ao ter vivido determinada experiência, que não necessariamente é a traição em si, mas de repente flertou, articulou de alguma forma, ele não consegue lidar com ele mesmo falando a verdade. Ainda que essa informação, esse recheio da experiência não chegue à sua parceira ou seu parceiro, mas ele acaba se entregando também de alguma forma, sabe? Ele revela que ali houve algo que talvez essa pessoa não iria gostar. De fato, alguma coisa se articulou, uma traição efetiva ou, falando de traição efetiva no sentido de realmente se relacionar com outra pessoa, ou a tentativa ou alguma atmosfera até de procurar, de querer que haja, e de repente quer blindar esse espaço. Bom, isso fica muito caricato, né? Fica muito estranho. E sempre que a gente tem essas desconfianças, esse treinamento, a gente precisa ouvir a nossa intuição, porque essa intuição, se você acreditar, pode ter todo o viés espiritual, holístico, o que você quiser. Mas no sentido psíquico, é uma reunião de informações mentais que está lhe dizendo: isso aqui não é comum, isso aqui tem alguma coisa acontecendo, são as suas experiências que fazem um check-up daquela história e falam, tá estranho, né? Então, mentiras desimportantes, elas têm muito significado, elas se tornam importantes para aquele que está escondendo algo, sendo que num roteiro comum seriam coisas naturais, normais, que não precisaria se esconder. Então, essa é uma grande atenção. Vamos para mais uma em frente. E aqui, uma projeção que é muito comum, que é o pensamento paranoico sobre ser traído. Aqui tem uma diferença que nós não estamos falando, e a palavra paranoico importa aqui fundamentalmente, nós não estamos falando de alguém que está o tempo todo captando que tem algumas coisas estranhas acontecendo e entra nessa desconfiança. Isso é natural e é até um desejo da pessoa que tenta esconder fazer essa pessoa se sentir a louca da história, né? A descontrolada. Mas não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de alguém que vê a possibilidade da traição em coisas que não estão acontecendo nada, sabe? Em pequenas convivências e naturalidades da vida comum, sabe? Normalmente o machismo estrutural traz muito desse viés, mas pode também ter um outro lado, claro, também não deixa de ser um machismo estrutural também, mas a partir da mulher, porque a ideia de que esse homem ele é corruptivo muitas vezes acaba sendo natural. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui especialmente é que a projeção acontece à medida de que, como esta pessoa tem dentro dela a atmosfera e o pensamento da traição num sentido muito enviesado, ela acaba reagindo pelo mundo achando que todo mundo, de certa forma ela faz essa projeção, né? Todo mundo está com esse viés interior, né? Isso é muito inconsciente, mas muitas vezes a paranoia sobre o outro revela o que dentro de mim habita. Nós temos que fazer algumas ponderações. Como eu disse, pode ser uma pessoa que está realmente entendendo que tem coisas estranhas, está excluída desse exemplo. Ou pode ser pessoas que, por exemplo, sofreram traições anteriores, estão traumatizadas e acabam entrando mesmo num viés assustado sobre isso. Eu estou falando desse lugar onde a pessoa tem uma paranoia que não se justifica por vivências contra ela ao longo da vida. Claro que a gente não sabe necessariamente todo o histórico da vida das pessoas, mas é só para a gente entender esse lugar de que a minha paranoia fala porque eu no seu lugar talvez faria, sabe? Eu no seu lugar talvez tomasse essa ação e aí dentro de mim eu projeto inconscientemente que você talvez esteja tomando, que você esteja em vias de, né? Ou de que você não pode ficar à vontade, né? Ter a possibilidade de, porque fará, porque esse sujeito vai percebendo. Percebendo eu acho que é forte demais, eu acho que é muito inconsciente, mas tem dentro dele a reverberação de que ele faria, então ele dá a leitura ao outro sobre as lentes que ele ocupa para ele mesmo, né? Então, esse aspecto é muito importante, entendendo a paranoia nesse lugar e não nos outros, fazendo essa exclusão, entendendo esse significado, veja que isso também é uma distorção que também revela muito do interior dessa pessoa. O sentido de nós pensarmos em tudo isso é porque, claro, que todo sentimento causa certa anestesia dentro de nós, os mais terríveis e os mais doces. Eles fazem com que a realidade seja distorcida. E muitas vezes as pessoas tendem a ir para os otimismos, mas muitas outras também elas vão para os pessimismos. Cada um tem uma personalidade. De toda forma, pode ser que tenha coisas acontecendo e essa pessoa não está conseguindo ver. E pode ser que não tenha nada acontecendo, essa pessoa tende a ver. Então é preciso observar isso, e aqui a gente tenta esclarecer, criar talvez alguma consciência um pouco mais apurada
sobre como analisar e olhar as circunstâncias para poder, talvez, no mínimo, farejar o que deve ser entendido. Vale muito trocar experiências, falar com pessoas, ter cuidado e não ser uma pessoa talvez impulsiva, embora seja difícil em circunstâncias assim, mas para que você verifique com calma o que você está vivendo, o que isso significa sobre você, sobre o outro, porque não podemos, né, ser precipitados em questões tão importantes. Então, fica só aqui um manejo para que a gente tenha isso desenvolvido na gente, na reflexão, mas não como um determinismo, até porque estamos falando aqui de uma forma muito generalista e você precisa olhar aí para as pessoas individuais da sua vida a qual você queira aplicar esse pensamento. Muito obrigado por confiar na minha reflexão até aqui, te convido de novo a se inscrever no canal e curtir o vídeo e deixar seu comentário, compartilhar aqui experiências, a gente aprende muito com essa troca de mensagens. De restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um imenso beijo!